Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Castelos do Tempo. Hoje vamos até Mancy, França. Vamos conhecer o incrível Palácio Vaux-le-Vicomte. O Palácio de Vaux-le-Vicomte é um palácio setecentista francês, construído em estilo barroco entre 1658 e 1661. Fica situado na comuna de Mancy, a sudeste de Paris. Este palácio foi construído pelo superintendente das finanças de Luís XIV, Nicolas Fouquet. Este apelou aos melhores artistas da época para construir o seu palácio, o arquiteto Louis Levaux, o pintor Charles Lebrun e o paisagista André Lenôtre. O talento desta equipe serviria a Luís XIV para a construção do seu Palácio de Versalhes depois da prisão de Nicolas Fouquet. O palácio é a maior propriedade privada com o título de monumento histórico na França, obra-prima da arte francesa do século XVII. No dia 17 de agosto de 1661, Nicolas Fouquet recebeu o rei e toda a corte para uma festa grandiosa de 3.000 pessoas, organizada pelo seu intendente, François Vatel, para inaugurar o fim dos trabalhos de Vaux-le-Vicomte. Infelizmente, o soberano tomou mais tarde a decisão de aprisionar Nicolas Fouquet. Muitos dizem que por inveja. Luís XIV considerou-o demasiado poderoso e ambicioso e por isso fez D'Artagnan prendê-lo algumas semanas depois desta festa. Foi acusado de querer servir-se da Belle Isle para conspirar contra o rei, assim como de ter ascendido na vida à custa de dinheiro desviado, ao fim de um processo que durou 3 anos. Nicolas Fouquet foi condenado a passar 15 anos preso na fortaleza de Pinerolo na Itália, onde morreu em 1680. Depois de numerosas suposições sobre a identidade do Homem da Máscara de Ferro, várias pesquisas afirmam que Nicolas Fouquet era esse prisioneiro. Esta hipótese foi confirmada graças ao estudo dos salários dos carcereiros e a diferentes depoimentos da época. Quando Nicolas Fouquet adquiriu Vaux-le-Vicomte, o domínio dividia-se em 2 partes, um palácio e uma quinta. O palácio estava rodeado por muralhas e fossos com água corrente. Estava ligado ao caminho entre Vaux-le-Pénil e Civry-Carroutry por uma ponte levadiça. A quinta estava situada atrás da residência, a qual estava ligada por uma outra ponte levadiça. Esta compunha-se de 2 partes. Na parte do norte encontrava-se uma prensa, uma cavalariça e um estábulo. A parte do sul compreendia edifícios, uma granja e um redil. A quinta e o palácio não se encontravam na localização exata do atual palácio. O território onde seria construído o Vaux-le-Vicomte era atravessado por 2 rios que se cortam em ângulo reto. A construção do palácio progrediu rapidamente, mas para tal foi necessário destruir várias casas e arrasar as colinas. De 1653 a 1654, realizaram-se os primeiros trabalhos de adução de água, assim como o prolongamento da Grande Parterre. Em 1655, o parque ficou totalmente pronto. Vaux-le-Vicomte foi construído em pedra branca de Creil, apesar de as dependências e as áreas comuns terem arranjos em tijolos. O palácio está situado numa plataforma retangular e rodeado por fossos repletos de água. O edifício ocupa a parte sul desta plataforma. 2 pontes levadiças ligam os edifícios ao resto do jardim. As alas praticamente não existem. Este tipo de arquitetura havia desaparecido no decorrer da primeira metade do século XVII. O palácio comporta um corpo central com 3 corpos avançados do lado do pátio e uma rotunda do lado do jardim. Possui 4 pavilhões, 2 de forma quadrada do lado do jardim e 2 de forma retangular do lado do pátio. Vistos lateralmente parecem, no entanto, gêmeos, o que constitui uma tradição da arquitetura francesa. O caráter aberto da construção e o plano maciço são característicos da época. Em Vaux-le-Vicomte,
O arquiteto demonstrou inovação organizando o espaço interno com uma fila de peças paralelas com portas alinhadas. O salão, que compreende uma única divisão, é uma outra originalidade. O conjunto constituído pelo vestíbulo e pelo salão forma uma trincheira central em torno da qual gravitam duas partes autônomas, cada uma delas com uma escadaria. A meia-cave é em parte enterrada, o que permite a instauração de um plano reunido. Um corredor longitudinal atravessa a meia-cave, composto por cozinhas, salas de serviço e quartos de oficiais. A cozinha fica no lado oposto à sala de refeições, mas comunica com o buffet do Reis do Chão graças ao corredor longitudinal. Dois corredores laterais são acrescentados em 1659 por ordem de Vatel, agora mestre da hotelaria de Nicolas Fouquet. No primeiro andar encontra-se, igualmente, um corredor longitudinal. No lugar que corresponde ao vestíbulo do Reis do Chão, encontrava-se, na época de Nicolas Fouquet, uma capela. À esquerda, no lado do pátio, encontra-se o apartamento de Nicolas Fouquet, e do lado do jardim, o da sua esposa. São compostos por uma antecâmara, um quarto e um gabinete. Entre 1653 e 1654, Nicolas Fouquet encarregou André Lenôtre de modificar o jardim pré-existente. A obra começou pelos trabalhos de adução de água e pela canalização de um rio. Entre 1658 e 1660 é construída a cascata, realizaram-se trabalhos no local onde está agora o Grande Canal, as grutas são esculpidas. Em 1661, as cantarias do portão de entrada são esculpidas pelos trabalhadores do palácio. Tudo para com a prisão do seu proprietário no dia 5 de setembro de 1661. Durante esse processo o domínio não se degrada. É em 1684 que Louis-Nicolas Fouquet, filho de Nicolas Fouquet, recebe o palácio por doação da sua mãe. Nos jardins, os trabalhos empreendidos pelo seu pai. Desta época, data a plantação da avenida que conduz ao domínio, assim como a do hemiciclo de entrada, o bosque da pata de ganso e uma grande parte do parque. O proprietário morreu em 1705. A sua mãe vende então Vaux-le-Vicomte ao Marechal de Villars. Os jardins situados a sul do palácio são notáveis pelas suas dimensões e pelo seu estilo. As árvores aparadas, os tanques, as estátuas e as alamedas bem adornadas formam um jardim à francesa. Para desenhá-lo, o seu autor, Lenôtre, utiliza os efeitos de ótica e as leis da perspectiva. O encarnado dos bordados e dos parterres é obtido com tijolos esmagados. As duas linhas de árvores estão muito próximas da calçada, ficando afastadas desta apenas 6 metros. Com a grossura dos troncos das árvores, provocam um efeito de túnel impressionante. Este alinhamento tem um comprimento de 1.400 metros, está classificado como monumento histórico. O palácio serviu de cenário para vários filmes, inclusive O Homem da Máscara de Ferro. Esse lugar incrivelmente belo, guarda muitas histórias ocultas em suas paredes. Quantas histórias, quantas emoções já se passaram nesse incrível palácio! Até nossa próxima viagem, e muito obrigado!